Então a gente começa o assunto com Isaías 40, que fala que tem uma voz no deserto proclamando que preparai o caminho do Senhor. E toda vez que a gente lê essa passagem que fala preparai o caminho do Senhor, muitas vezes você não para pensar, de tanto ouvir, mas você não para pensar o que significa. Porque Deus não é avião que precisa de pista de pouso, e nem caminhão que precisa de estrada de asfalto, e nem do serviço da Fátima. Não tem pedágio, nem limite de velocidade. Então, por que precisa preparar o caminho do Senhor? Pensa assim, por que precisa preparar o caminho do Senhor? E ainda fala nessa passagem que é para, e usa a linguagem bem descritiva, que é para tirar as curvas e tirar os vales e os altos. Então é de estrada mesmo, preparar o caminho para a estrada. E a gente vê que essa passagem vem com uma ordem e com uma promessa. A ordem é preparar o caminho do Senhor, essa é a ordem. E a promessa é porque a glória do Senhor se manifestará. Então, e fala assim, toda a carne haverá, né? A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá. Então, se o caminho for preparado, a glória do Senhor vai se manifestar. Por isso que tem essa voz clamando no deserto, e João Batista, quando ele perguntava para ele, você é Elias? Ele falou, não. Você é o Messias? Não. Aí ele falou assim, mas eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, para Deus manifestar a sua glória, ele precisa de um caminho preparado. E esse caminho, obviamente, não é um caminho físico que precisa de trator, de nenhuma dessas maquinários. Então esse caminho é dentro do coração do homem, e não só de uma pessoa, coração do povo. Então Deus só pode manifestar a sua glória se tiver um caminho preparado em nossos corações. E para isso ele manda o ministério profético, João Batista, Elias, né? Para preparar o caminho do Senhor. Então, tirar os altos significa tirar as pessoas, tirar o orgulho do nosso coração, e tirar os baixos é tirar a depressão, né? Então, assim, Deus não consegue agir se você está muito orgulhoso, ou muito eufórico, muito assim, e também não consegue operar se você está muito deprimido. Então, ele tem que tirar os baixos e os altos, né? Tem que encher os baixos e baixar os altos, né? E endireitar as curvas, né? E depois nós vemos uma outra passagem em Hebreus que fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, assim, precisa ser santo de verdade, senão não tem condição de ver o Senhor. E tem um lugar em Lucas que fala que nós devemos ficar orando para ver se a gente consegue ficar em pé na presença de Deus quando Ele aparecer. Então, assim, parece que o maior desafio é conseguir ficar em pé quando Jesus voltar. E o único jeito de ficar em pé quando Ele voltar é não ter nada dentro de nós que seja reprovável. Porque aqueles olhos de fogo dele são pior que qualquer raio-x. E ele não vai ficar olhando fígado nem coração, ele vai ficar olhando suas intenções, seus propósitos e as coisas que ninguém sabe. Então, para conseguir ficar em pé na presença de Deus, precisa ser santo. Para olhar nos olhos dele e falar, oh, que bom que você veio e tal, não tem nada para esconder, não tem nada para me envergonhar, e todos nós temos. Então essas coisas precisam ser preparadas antes, né? Então ninguém pode falar, eu não tenho. Nós precisamos que Deus prepare o caminho em nossos corações, para que quando Ele voltar, a gente esteja em condições. Então esse fogo que queima a iniquidade, que queima as motivações erradas, ele precisa atuar em nós agora. E por isso que Jesus falou, ora para que vocês consigam ficar em pé na presença do Filho do Homem. Então, quando Jesus voltar, e a gente acredita que vai ser logo, não vai demorar, porque muitos sinais estão acontecendo, vai precisar de ter um povo santo na terra. Mas nós não conseguimos nos tornar santos. Então tem um outro versículo, a gente não está tomando tempo para pegar os versículos aqui, mas depois pode pegar, né? Mas tem um outro versículo que fala que tem uma graça especial que vai se revelar no último tempo. Falei isso em 1 Pedro, vai ter uma graça especial de Deus para nos santificar, entendeu? Então assim, a igreja
desde o tempo de Jesus para cá, cometeu muitos pecados, muitos enganos, muitos absurdos, e até hoje está cometendo, né? Assim, divisões, brigas e amargura e muito mau testemunho. As pessoas, muitas pessoas não aceitam Jesus em países onde tem muitos outros tipos de religiões, não aceitam Jesus porque para eles cristão é outra coisa, entendeu? O cristão não é o caminho. Eles admiram, os próprios judeus admiram demais. Quando fala com eles sobre Jesus, eles não sabem quem é Jesus e não sabem quem é cristão, mas lá em Israel está cheio de cristão, entendeu? Então, lá na Rússia, por exemplo, é cheio de cristão ortodoxo, mas assim, não tem nada a ver, entendeu? Então, assim, o cristianismo, de modo geral, infelizmente, tem muito cristão no Brasil evangélico que não vai para a igreja porque está tão escandalizado com o que acontece na igreja evangélica, né? Então, assim, tinha católico não praticante, e hoje nós temos evangélico não praticante, está crescendo pra caramba, assim, né? Entendeu? Então, assim, tem de tudo. Então, assim, tem de tudo. Então, assim, a gente não pode dizer evangélico é o certo. Assim, esse rótulo evangélico não serve. Mas porque tem evangélico que serve a Deus, vai nascer de novo, e tem evangélico que não é, né? E tem católico que é, e tem católico que não é, e assim por diante, né? Então, o cristianismo realmente está muito desacreditado em muitos lugares, não pode generalizar demais, porque tem coisa genuína em todos os lugares também. Mas está muito desacreditado porque a igreja não tem feito um papel muito melhor do que os judeus no Velho Testamento. Então, os judeus do Velho Testamento é feio demais, né? Porque o Velho Testamento fala de todos os pecados deles, como os profetas falavam, entendeu? E a igreja, se fosse ter uma outra história da igreja agora, que não é a da Bíblia, mas contar tudo que a gente já fez, também não ia ser muito melhor do que Israel. Então, mas Deus tem fé que a semente que ele plantou vem crescendo durante os séculos. Então brotou do chão, depois deu folha, depois deu flor e vai dar assim, o fruto. E o fruto é a mesma semente que ele plantou, só que em mais número, certo? Então nós vamos ver um povo santo na face da terra, como nunca houve na história da igreja, e não porque nós somos melhores do que os outros povos, mas porque vai ter uma graça mais abundante para tornar isso possível, certo? Então, assim, Deus quer um povo santo. Fala lá em Isaías 53. Ele vai olhar para a igreja e vai ver um povo que vai dar satisfação para ele. Ele vai falar assim: não, eu estou com eles e não abro, como diz o pessoal antigamente, né? Assim, eu viro as costas e confio neles que eles não vão me envergonhar. E como Deus falou para o filho dele quando saiu das águas do batismo, ele falou: este é meu filho amado em quem me compraz. Ele vai olhar para a igreja no final, quando Jesus vai voltar, e vai falar: esta é minha igreja amada em quem me compraz. Entendeu? Então ele vai ter um povo, filhos que não vão envergonhar ele, filhos que vão fazer com que a cruz tenha valido a pena. Entendeu? Então, assim, essa é a base de nossa fé. Entendeu? Não é uma coisa, é meio louco, eu sei, porque pegar gente igual nós e falar que vai ser santo é meio assim, Deus falar que vai fazer isso, porque assim, mas a Bíblia diz isso e Jesus morreu para isso, então nós temos que crer nisso, entendeu? Não tem outro jeito. E quem inventou isso não foi a gente, foi Deus. Amém. Quem inventou essa história de que nós vamos ser arrebatados do jeito que a gente está mesmo e sumir e desaparecer é homem, é gente, não é a Bíblia. A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala que ele vai descer, não é nós que vamos subir, e nós vamos encontrar com ele justos, santos e sem defeito. Então, nós não estamos assim ainda, e ele não voltou ainda, mas tem que ter um ministério que vai purificar a igreja e trazer santidade, tirar todas as coisas ruins que tem dentro de nós, para que nós sejamos mesmo um povo perfeito, um povo santo, sem defeito. Então, para isso ele vai liberar uma graça que nós ainda não tivemos acesso. Essa graça talvez já está sendo liberada, né? Não precisamos esperar alguma coisa só grande lá no futuro. A graça de Deus vem progressivamente. Então a graça está sendo liberada e nós estamos sendo purificados progressivamente também, né? Mas essa graça vai aumentar, porque ele diz que vai ter um ministério profético igual João Batista, igual Elias, nos últimos dias. E esse ministério ainda não se está aparecendo, mas está muito fraco ainda, né? Vai aparecer muito forte. E vai ser uma revolução na face da terra. E isso que a gente precisa estar preparado para isso. Porque tem muito crente que
não vai aceitar isso que Deus vai fazer. Ele vai, porque não quer que sejam expostas as coisas ruins do coração. Então tem muito crente que vai converter de novo, né? Se converter de verdade. Então assim, vai ter muita confissão de pecado, vai ter muita coisa que Deus vai fazer, uma limpeza geral na igreja que ainda não aconteceu. Então assim, e aí que nós chegamos no assunto nosso, que é o perdão. Por quê? Porque dizem em Hebreus que se tiver raiz de amargura, essa raiz de amargura faz o quê? Ele trava a graça, priva da graça, é a expressão que ele fala. Então, se pode ter graça na igreja, por exemplo, Deus pode estar movendo na igreja, pode estar movendo na terra, pode estar movendo pelo Espírito Santo e tudo, e você está dentro da igreja e você fica fora. E por que você pode ficar fora? Porque tem amargura. Se você tiver amargura no coração, você isola, ele chama isolante da graça. A graça não entra. Entendeu? Então assim, a amargura faz essas duas coisas, chama raiz de amargura, ele priva da graça e ele contamina os outros. Porque uma pessoa cheia de amargura, ela espalha a amargura, entendeu? Então quando ela abre a boca, ela sempre está falando mal de alguém. E nem é exatamente só de alguém que ela foi ferida por aquela pessoa. Ela vai falar mal da pessoa que ela foi ferida, mas ela vai falar mal de todo mundo. Porque a pessoa que está amarga, ela não consegue ver bem nos outros, ela vai mal nos outros, então ela sempre vai ver defeito. Então, vocês estão gravando aí, né? Que a amargura priva da graça, nem Deus consegue mexer com uma pessoa que está com amargura, tá? Então isso é importante você entender isso. Porque o meio que Deus opera na nossa vida é a graça. Se você está com amargura, você está isolado da graça. Então Deus não pode operar na sua vida. Tipo, Judas pode ser perdoado? Não, Judas foi para o inferno. Entendeu? Se você ficar com amargura em seu coração, nem Deus consegue fazer nada com você. Entendeu? Então assim, a amargura te isola e Deus não consegue superar a amargura. Você que tem que abrir mão da amargura. Entendeu? Então assim, a amargura é um negócio que é a falta de perdão. Quando você se torna vítima, você acha que os outros é que são culpados de tudo de mal que aconteceu na sua vida, então você está com amargura. E essa raiz de amargura priva você da graça e você acaba contaminando outros com amargura, porque a Bíblia fala que está cheio o coração, a boca fala. Então, se você está cheio de amargura, toda vez que você abrir a boca, você vai espalhar amargura, entendeu? Então, esse é o problema, tá? E então aí nós chegamos na oração do Pai Nosso, porque na verdade essa palavra surgiu por causa disso, que o encontro tudo em Cristo foi em cima da oração do Pai Nosso, cada um pegou uma frase, e aí a frase que caiu. Você foi sorteado. Eu não sou especialista em perdão, mas eu li alguns livros para preparar para esse encontro, e aí foi muito bom, foi muito jóia. Então, na oração do Pai Nosso, ele fala: Pai Nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quando termina a oração, a única parte da oração que ele repete é essa frase. Entendeu? Então assim, ele ensinou a orar, e ele podia ter falado sobre as outras coisas. Por exemplo, o que é santificado seja teu nome? Eu vou falar sobre isso no encontro que nós vamos ter esses dias. Porque se Deus já é santo, como é que santifica o nome dele? Entendeu? Então tem muitas coisas nessa oração do Pai Nosso que Jesus podia ter comentado e explicado, mas ele não achou necessário, não achou que eles tinham muita condição de ouvir nada naquela hora. Então a única frase da oração do Pai Nosso que Jesus volta a repetir é do perdão. E ele fala: porque se vocês não perdoarem os seus, assim, como é que fala? Seus devedores, se você não perdoar os seus devedores, Deus não, seu Pai Celestial, não vai perdoar você. Então ele falou isso na oração. O assim como é uma frase terrível, gente. Então assim, eu quero que vocês
leva para casa hoje só essa frase: assim como. Assim, do jeito que você perdoa os outros, é o jeito que Deus vai te perdoar. É só isso. Então você pode ir embora já. Você vai ser tratado por Deus do jeito que você trata os outros. Só isso. E, então assim, e ele ainda reforça isso, terminando a oração, ele reforça isso. Ele fala, porque se não perdoares os seus devedores, Deus não vai te perdoar. Então ele foi muito claro. E aí, outra ocasião, Pedro chegou para Jesus e ele falou assim: eu já vi que Jesus é da... Assim, Jesus é gente que gosta de perdoar, da misericórdia, Jesus não gosta muito de juízo, Jesus não cobra muito, né? Então ele chegou para Jesus e falou assim: eu vou te pensar assim, eu vou ganhar média com ele aqui, vou ganhar média com ele. E até quantas vezes eu tenho que perdoar irmão no dia? 7 vezes? 7 vezes no dia? E para nós também 7 é bem muito, né? Eu acho que conheço marido de casal aqui que não deixa nem 2 vezes, né? Assim, tipo, né? Porque ele fica falando que foi tantas vezes desde que casou, né? Assim, mas ele está falando por dia, tá? Então 7 vezes é por dia. Então o irmão pisa no seu pé 7 vezes. E 7 vezes você tem que perdoar. E Pedro já pensou: eu vou falar 7 vezes. E Jesus falou assim: imagina, 3 vezes tá bom. Ele já pensou assim, né? E Jesus disse: não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí Pedro não responde mais. Acho que Pedro desmaiou assim. Porque acho que ele ficou fazendo conta. Porque pescador tem que fazer conta. E 70 vezes 7, acho que ele era mais do que a conta dele, que dava conta de fazer também. Porque a carta dele só tem 3 capítulos. Acho que ele não tem bastante muito. Então Pedro não responde mais. Então 70 vezes 7, eu estava usando 70 vezes 7 na Israel, dei para toda a nossa turma usar, porque a turma ia ficar junto 15 dias. Então vamos. E eu também não sou muito fácil, porque se perder um horário eu dou a bronca mesmo, fico em cima. E não perdoo muito fácil também, assim, na hora, né? Dá bronca, eu perdoo a pessoa, mas a ofensa não. Então eu já dei 76 vezes 7 para todo mundo. Aí nós estávamos perto do Jordão, no lugar de batismo, e um judeu lá, sei lá, alguém que estava vendendo tudo lá, falou assim: 70 por causa de 70 anos de Israel e tal, 70 anos e tal. Eu falei: não tem nada a ver, 70 vezes 7, tá vendo? Não é 70 não, é 70 vezes 7, que Jesus mandou perdoar 70 vezes 7 no dia. E ele ficou assim, né? Eu acho que ele não sabia de jeito nenhum, né? Então assim, 70 vezes 7 é útil para você pregar o evangelho, né? Mas você tem que praticar também, né? Então, o 70 vezes 7, Jesus não está querendo que você conta isso, tá? Porque ele está querendo dizer que você não tem limite. O perdão é sem limite, tá? E ele falou seu irmão, tá? Então, Jesus já avisou que crente ofende o outro, tá? Crente ofende o outro. Ele nunca falou: porque você é crente, você não vai ofender o outro. Ele é crente, porque ele fez isso comigo? Óbvio, Jesus falou que 70 vezes 7 vai fazer, porque você está estranhando. Entendeu? Então assim, Jesus nunca falou que os irmãos da igreja não vão ofender um ao outro. Porque é crente, não vai pisar na bola, não vai falar mal, não vai destratar, não vai deixar de pagar, sei lá. Ele nunca falou que crente não vai ofender o outro. Ele falou: vai ofender pra caramba, mas você tem que perdoar pra caramba também. Entendeu? Então basicamente é isso. Então assim, eu já pensei em fazer uma camiseta que escrita atrás: em obras. Porque a gente não é santo ainda, né? Então assim, se a gente cometer algum erro, você está em obras ainda, né? Então, e aí Jesus deu uma parábola, e ele falou uma parábola de um cara que devia 10 mil talentos, que é um dinheiro assim muito alto, impagável, podia trabalhar a vida inteira que não conseguia pagar. Não sei como é que ele foi dever esse tanto, mas 10 mil talentos. E aí ele mandou, naquela época, se a pessoa não conseguia pagar, vendia a pessoa e a família para poder abater a dívida. Com certeza os 10 mil talentos não ia pagar, mas pelo menos ele ia pegar tudo que o cara tinha. E aí ele chorou na presença do rei e pediu: me perdoa, que eu vou pagar tudo. Claro que ele ia pagar tudo, mas ele não tinha nem condição de pagar tudo. Porque eu não sei as contas, não sei se alguém sabe, um talento é quantos denários, não sei, né? Um denário é o salário de um dia. Agora, quantos denários tinha de um talento, eu não sei. Mas é assim, eu acho que é muito, tá? Tipo, sei lá,
pode até ser um ano de trabalho, 360 denários para dar um talento. Ele devia 10 mil, então ele tinha que ter várias vidas e reencarnações para ele conseguir pagar. Me perdoa e não faz isso comigo, eu vou te pagar tudo. E aí o Senhor ficou com dó e perdoou. Quer dizer, ele não ia, além de não vender ele, a família ainda ia deixar ele sem precisar de pagar. Perdoou. Aí saiu esse servo dos 10 mil talentos e o outro estava devendo em 100 denários, que é 100 dias de serviço. É um terço do ano. É um valor razoável, mas em relação a 10 mil talentos, nada a ver, né? Nada a ver. E ele pegou pelo pescoço e o outro falou assim: não, eu te pago. Chorou mesmo, mas ele não deixou. Botou na cadeia o cara. Você me ofendeu, você vai ter que pagar tudo. E aí os outros servos ficaram conduídos da situação e foram falar com o senhor lá. Falou assim: mas ele prendeu o irmão dele por 100 denários. E aí disse que o senhor ficou com tanta raiva, chamou ele e falou assim: eu te perdoei 10 mil, seu desgraçado. Agora você vai ficar preso e vai pagar tudo. E aí Jesus termina essa historinha falando: assim Deus vai fazer com você, se você não perdoar de coração a quem te deve. Então, assim, é uma palavra muito dura, tão dura quanto a oração do Pai Nosso, que fala assim como. Então, assim, Deus leva o assunto de perdão muito a sério, muito a sério. E nós também precisamos levar, então, porque tem gente, a gente precisa entender que não adianta ter uma reunião, um curso de unidade da igreja, e nós temos problemas dentro da família ou dentro da nossa igreja. Percebe? Eu posso ir lá e ter comunhão com os católicos, com os metodistas, com os presbiterianos, mas dentro da minha família, dentro da minha igreja, dentro do meu grupo, eu tenho problemas. Entendeu? Aí é falso. Porque eu estou fazendo uma política de unidade com gente que não convive com eles. Mas gente que eu convivo com eles todo dia, eu não tenho unidade. Não, aí é falsidade. Então, assim, a unidade começa, na verdade, no seu coração, depois começa com seus familiares, depois passa para os outros que você convive mais de perto. Porque você nunca vai ofender muito alguém, você não convive com ele muito. Por que na igreja tem muito problema? Porque convive mais. Entendeu? Então a convivência cria atritos. Então isso Jesus já avisou. Então não precisa estranhar, tá, gente? Assim, a gente não devia estranhar querer que os irmãos sejam santos, querer que você seja santo. Que aliás o negócio de perdão também tem perdão de si próprio também, né? Você, não, puxa, pensei que eu estava melhorando, agora pisei na bola de novo. Imagina! Se Jesus falou que tem que perdoar 70 vezes 7 vezes, eu também posso ser perdoado, me perdoar também, entendeu? Então para de querer ser perfeccionista, para de querer cobrar de si. Agora, você precisa flexionar os músculos do perdão. Você não pode ficar guardando coisas, porque isso isso trava a graça, começa a criar amargura e você começa a ter problemas. Então, assim, o perdão é um negócio essencial. Mas nós vamos entrar em alguns detalhes, porque é igual você está falando, Deus, tem toda razão, que é fácil falar, e por isso que ele fala: se não perdoardes de coração. Então, assim, crente tem. Mas aí eu não sei. Mas eu não quero perguntar. Então eu vou Você está entendendo o que eu estou falando? Estou entendendo. A gente tem muita dificuldade, mas nós vamos entrar nessa questão do porquê que é difícil. E tem razão de ser difícil. Então, não adianta ter uma ordem, não adianta ter uma ordem, tem que perdoar, mas a gente não consegue, entendeu? Então a gente tem que descobrir a causa de ser difícil. Se nós formos perfeccionistas conosco mesmos, nós temos tendência a ser com os outros também. Então, se a gente tem que se tornar como criança. Então a criança fica com raiva, bate, tal, mas virou ali e já esqueceu. Entendeu? Então, assim, nesse sentido de entrar no reino de Deus, nós temos que ser crianças, e nesse sentido ser sem vergonha, né? Não em outro sentido, mas nesse sentido está certo. E então, desse livro que eu estava pegando, ele fala que uma psiquiatra falou que 75% dos pacientes dela, aí você pode me confirmar se é verdade, se perdoasse, não precisava de ser tratado. Então 25.
Hã? É mais ainda? Entendeu? Uns 10% assim. Então assim, então você vê que a maior parte de doenças, até físicas, mas doenças psíquicas, com certeza, são causadas por falta de perdão. Então, falta de perdão adoece a alma mesmo, né? Então, assim, só de entender isso, a gente já vê a importância disso aí. Na Reforma Protestante, como é um curso sobre a unidade da igreja, nós precisamos entender que a Reforma Protestante trouxe algumas coisas muito importantes para a igreja, que nós nunca devemos abrir mão delas. Inclusive, nossos irmãos católicos reconhecem isso também, né? Muitos deles reconhecem que havia extremos na igreja católica naquela época e que Lutero e outros trouxeram uma revelação da graça de Deus, da salvação pela graça e não pelas obras, e não pelos aqueles caminhos que a igreja católica ensinava, né? Mas eles não ensinaram sobre que a graça que vem pela fé na obra de Jesus Cristo é travada se nós brigarmos uns com os outros, entendeu? Então eles trouxeram a revelação da graça pela fé, mas não trouxeram a revelação de que essa graça não vai fluir se nós estivermos brigando uns com os outros, né? Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que faltou, e por isso que as igrejas hoje, que são dessa linhagem, que nasceram dessa raiz, dividem cada vez mais, entendeu? Porque nasceram de uma divisão e acham divisão normal e acham que é totalmente razoável. Então, entendeu? Então tem uma... Qual que era a heresia católica? A heresia católica era, e talvez ainda continua sendo, que a igreja salva. Se você está na igreja, a igreja te salva. A igreja não te salva, né? Então, assim, por isso que, por exemplo, eles batizam criança, nenenzinho, vai lá e batiza ele. Por quê? Porque aquela água benta, né? Se a água não for benta, não salva, tá? Então tem que ser água benta. Entendeu? A água tem que ser abençoada, então essa água salva a pessoa. Ele já não é pagão, ele é cristão. Mas ele não teve nenhum movimento de fé, nenhuma revelação, nada, mas ele é salvo por uma água que caiu na cabeça. Entendeu? Então essa heresia básica de falar que o homem é salvo porque ele pertence a uma igreja, porque ele recebeu uma aguinha santa na cabeça, isso é uma heresia básica. E foi isso que a reforma falou: não pode ser, tem que crer, tem que ter fé. A palavra de Deus tem que alcançar você, Deus gera você pela palavra. Então foi uma revelação muito importante e tirou uma heresia muito séria, mas continuou com a heresia de que você pode trair o irmão. O que acontece nas igrejas? Assim, um pastor, ele discipula outro pastor, levanta ele, aí ele é o pastor auxiliar, está ajudando ele, e aí tal, aí chega uma fase, os dois brigam. Aí o que foi discipulado, tipo 20 anos pelo outro, pega metade da igreja e vai embora, divide a igreja, e os irmãos que não tem nada a ver com o papo, porque eles amavam uns aos outros antes, por causa de uma briga da liderança, eles não podem nem falar um com o outro mais. Assim, então nós não precisamos ficar demorando muito sobre isso, porque vocês já estão cansados de saber, vocês sabem todas as histórias. Mas assim, o que quero dizer é que é um absurdo pensar que você pode fazer isso com alguém que te discipulou, você te dá uma facada nas costas, roubar metade da igreja, dividir o povo de Deus e chegar lá e adorar a Deus. Como é que você faz isso? Que Deus você está adorando? Entendeu? Então, esse não é o Deus, mas esse é o Deus protestante, percebe? Então essa heresia é tão séria quanto a outra heresia que eles estavam combatendo, entendeu? Então nós temos heresias sérias na igreja e nós não precisamos rotular as igrejas com isso, mas nós precisamos entender que essas heresias nós repudiamos. Heresia católica, heresia protestante, qualquer heresia que nós queremos repudiar, porque nós não queremos compactuar com essas coisas. Então deu para entender bem que a graça vem de Deus, da obra de Jesus Cristo na cruz, e é pela fé, não é pelas obras e não é a igreja que salva, certo? Então isso é uma coisa boa que a reforma protestante trouxe. Mas a coisa ruim que veio junto e está até hoje azarando tudo é esse negócio de não amar uns aos outros, de não perdoar uns aos outros, e isso trava a graça também, entendeu? Então assim, nós estamos na história da igreja onde nós temos que reconhecer isso e dizer isso com todas as palavras e não concordar mais com isso, né? Agora, vamos mais para a pergunta do Marcones, que é a pergunta muito, sim, a pergunta chave deles, né?
Se Jesus falou que a gente tem que perdoar de coração, então nós precisamos entrar mais profundamente nisso aí. O que é de coração? E a primeira, sim, vamos dizer assim, por que é tão difícil perdoar? Então eu quero que você grave bem isso, que você vai entender que isso é universal, todos nós temos esse problema. É 2 motivos porque é tão difícil perdoar. Primeiro, a gente não tem noção do quanto que Deus nos perdoa. Nós não temos noção. Sim, na verdade a gente acha que Deus perdoa a gente, mas perdoa assim umas falhazinhas meio fraquinhas, né? Assim, tipo, a gente não é muito pecador. Então a gente é grato, é bom que Deus me perdoou, mas Ele não teve que fazer muita força para me perdoar não, porque eu era tão bom que Ele quase não precisava perdoar. Entendeu? Assim, então a gente não tem noção do tanto que nós somos ruins. Sim, sabe por que a gente não tem noção? Porque a gente não ouviu o Evangelho direito. Porque quem prega o Evangelho direito, que era João Batista, ele falou assim: você não presta, você é 100% mal, você precisa enterrar esse velhão, porque esse velhão não presta, você não tem nada que presta, até sua obra, você pensa que é boa, não presta também. E o único motivo porque você não é um ladrão, um homicida, é porque você teve um ambiente familiar, você teve uma disciplina, você teve uma coisa. Mas se você não tivesse, você era tão ruim quanto o pior ladrão. Então assim, esse negócio de a gente botar o dedo até para esses políticos corruptos e falar assim: poxa, mas ele é corrupto, cara, é melhor você não fazer isso. Porque assim, é claro que nós vamos tratar essa questão de justiça e misericórdia depois, mas nós não devemos nos considerar melhor do que ele, porque nós nunca estivemos na pele dele, nas tentações dele e em tudo que ele passou. Então não justifica o que ele fez, mas também não justifica nós acharmos melhor que ele. Então o espírito de linchamento, sabe o que é o espírito de linchamento? Acaba com esse traste, acaba com essa maldade, vamos pegar esse cara e queimar esse cara. Esse é um espírito diabólico, porque você está falando que você é o bom e ele é o ruim. Não é verdade, não é verdade. A verdade é que nós só somos melhores um pouquinho, talvez em alguns aspectos, por causa da nossa criação, por causa das circunstâncias, porque Deus nos guardou, mas a maldade, a capacidade de fazer tudo aqui nós temos. Isso, gente, eu não vou tirar tempo para fazer isso, porque eu não consigo. A história mostra a Margaret Thatcher, para você ter ideia. A Margaret Thatcher era a primeira ministra da Inglaterra, e quando acabou a força lá, uma vez, e aconteceu tanto crime de gente boa, porque estava escuro, nos elevadores, estupros e tudo quanto é coisa ruim, ela falou assim: eu estou estarrecida de ver que a verniz de civilização é tão fina, basta acabar a força. Sabe por que ninguém está matando um ao outro na rua e tal? Se bem que no Rio já está fazendo isso, né? Mas porque tem polícia, porque tem lei, porque tem coisa. Porque se não tivesse, tanta gente boa estaria fazendo coisa absurda. Então, gente, nós não sabemos a profundeza da maldade do nosso coração, e nós não sabemos o tanto que Deus teve que engolir para nos aceitar. Entendeu? Então, no dia que você tiver uma revelação de tanto que você é ruim, da sua maldade, você vai falar assim: realmente Deus me perdoou 10 mil talentos. E o que essa pessoa fez contra mim é sem denário. Perdoa. Então, se você não vai dizer que a pessoa é boa, que ela não fez coisa ruim, ela fez coisa ruim mesmo. Ela fez para te maltratar? Fez sim. Às vezes nem fez, tá? Tem muita gente que sofre de coisa que a pessoa nem fez, nem teve intenção de fazer. Mas muitas vezes tem intenção mesmo. E mesmo principalmente se for cunhado, se for sei o que, né? Principalmente se for parente por sangue, aí faz pra valer mesmo, pra poder, né? Porque ele se acha que você machucou ele, então ele quer te pegar. Então em família tem rixa, tem feudos, tem uma série de coisas em família. E se a sua família não tem isso, você depois me conta como é que foi que vocês conseguiram, né? Porque toda família tem umas correntezinhas de baixo e o de fora acha que tudo é maravilha, mas o de dentro já interpreta tudo certinho, né? Fez isso por causa daquilo, não deu convite por causa daquilo, não fez isso por causa daquilo, entendeu? Todinho, tá guardando, tá tudo no tabuleiro, assim, sabe? Cada um tem um tabuleiro. Então o ser humano, ele fica tabulando o que o outro fez e pagando e tal. Então assim, a gente precisa entender que o que Deus nos perdoou é muito maior do que essas coisas pequenas que a gente tem que perdoar. Essa é a primeira coisa, que é mais.
Isso precisa de uma revelação para você saber o tanto que é isso. E a segunda coisa é que a gente se acha melhor que o outro. Entendeu? A gente sempre acha que a gente é melhor que o outro. E vocês querem saber por que a gente se acha melhor que o outro? É fácil. Isso aí é muito fácil descobrir como é que você se acha melhor que o outro. Você tem um argueiro no seu olho. E aí Jesus disse: hipócrita, tira o argueiro do seu olho para depois julgar o outro. Ele não disse que a gente não tem que corrigir o outro. Não, você tem que corrigir o outro mesmo. A Bíblia nunca fala que você não tem que corrigir o outro. Você tem que corrigir mesmo. Se o outro está errado, tem que corrigir. E não fala para corrigir. Então assim, se o seu irmão está errado, vai lá e tem que corrigir ele. Mas antes de corrigir ele, tira o argueiro do seu olho. E o argueiro do seu olho não é coisa pequena não, tá? É coisa grande. Assim. E ele é composto de 3 elementos, esse argueiro. Primeiro, tudo que eu faço de errado, eu diminuo. Tudo que eu faço de errado, eu dou uma desculpa. Eu dou uma colher de chá. Não, eu não queria fazer isso. Sabe, você viu mãe fazendo com o filho? Mãe de primeira viagem, principalmente, né? Não, ele não quis fazer isso. Ele queria mesmo, mas era filho dela. Não, ele não quis fazer, não. Então, assim, e o outro que está de fora, que não é mãe, fala assim, claro que quis fazer, né? Não, a intenção dele era boa. Nossa, então a gente faz isso com a gente mesmo. Toda coisa errada que a gente fala assim, mas eu fiz, mas eu não fiz assim. A gente diminui pra caramba, assim, fica quase some. Você já viu alguém pedir perdão pro outro? Porque deixa eu descrever como é que a pessoa pede perdão pro outro. Que a pessoa ouve essa palavra e ela entende, eu tenho que perdoar, né? E se eu não perdoar, e ela vai pro irmão e fala assim, ó, irmão, você me perdoa porque você, aquele dia na reunião, você olhou para mim e ele fala todo o pecado do outro, ele não fala dele. Eu fiquei com muita raiva de você, mas ele conta tanto pecado do outro que você fica assim, nossa, né? Quem tem que pedir perdão é o outro, não é você. Então assim, você diminui demais o seu, sabe? O outro você aumenta. Qualquer coisa que o outro fez, gente, você não sabe por que ele fez. Às vezes ele está com uma dor de cabeça horrível, às vezes ele não queria, às vezes ele nem te viu. E eu não devia fazer isso, mas eu vou fazer. As mulheres são donas de fazer isso, né? Porque mulher tem um dom de discernir intenção. Não, isso é verdade. Isso não é mentira. A mulher tem dom de discernir coisas que o homem não discerne. Que o homem escuta a palavra e presta atenção na palavra. E a mulher fica olhando a cara. E se não é a cara, ela olha para trás e já está adivinhando assim, um monte de coisa. E muitas vezes está certo. Mas tem vezes que erra demais. E aí vem o negócio. Cadê? Fique com o seu sentimentos. Então, gente, a trave no olho, esse argueiro que está no olho, eu diminuo o meu, eu aumento do outro. E o terceiro sempre acredito que o que eu penso é imparcial e é a verdade. Eu nunca penso que eu posso estar enganado, que eu posso estar diminuindo o meu e ampliando o outro. Eu sempre penso, não, o que eu estou falando, eu estou falando equilibradamente, eu sou imparcial, entendeu? Então assim, quando a gente tem essas 3 coisas, a gente não vai conseguir perdoar o outro, porque a gente diminuiu o nosso, aumentou o dele e ainda acha que o que ele está falando é verdade, entendeu? Então, é problema sério. Então a gente tem que trabalhar com isso primeiro, para depois ter mais facilidade para perdoar. Existe a verdade do outro, a sua verdade e a verdade. E a verdade objetiva, né? Se você está arrependido e você pediu perdão, o problema é da outra pessoa. Talvez ela não queria perdoar mesmo. O perdão limitado, eu já fiz isso. O perdão limitado eu perdoo, mas nunca mais nós vamos ter o mesmo relacionamento que a gente tinha antes. Assim, não é que eu não quero ver. Se eu ver ele, eu falo assim, paz do Senhor, tchau, sempre lá, longe. Entendeu? Não é que eu não quero ver ele mais. Eu posso até ver, mas eu vou manter ele na geladeira. Assim, tipo, fica lá no sua vida e eu fico na minha.
Entendeu? Eu não quero relacionamento. Eu perdoo, mas eu não quero relacionamento. E o terceiro, perdão total, significa que você realmente está aberto para ter um relacionamento normal, até melhor do que tinha antes, né? Isso é de coração. Agora, o quarto perdão é a mesma coisa do terceiro, só que não restaura o relacionamento, porque a outra pessoa não quer restaurar. Entendeu? Então você perdoa, mas a outra pessoa não perdoa. A outra pessoa não quer. E nesse caso você está livre, porque não tem o que você pode fazer. Você não pode fazer a outra pessoa ficar em relacionamento com você. Então você não precisa ficar mal. Entendeu? Você não precisa ficar mal. Mas assim, se o dia que a outra pessoa, igual ela falou, 2 anos, já são 2 anos depois, o dia que a outra pessoa quiser, você está totalmente aberto, né? O dia que quiser, está aberto, não tem barreira. Mas você não, assim, perdão e relacionamento são duas coisas diferentes, tá? Perdoar é uma coisa, relacionar é outra coisa. Mas se o perdão é total, você não está fechado para o relacionamento. Se você está fechado para o relacionamento, é porque não perdoou direito, né? Agora, assim, o relacionamento é um relacionamento que tem que ser espontâneo. Relacionamento não é obrigado, relacionamento não é uma coisa forçada. Relacionamento tem que ter iniciativa, espontaneidade. Então, não tem jeito de forçar um relacionamento. Mas se você está desarmado e você realmente perdoou e aquilo não consta mais, então qualquer hora o relacionamento pode ser igual ou até mais do que era antes, tá? Pode ser, mas não quer dizer que vai ser, porque relacionamento depende dos dois lados, entendeu? Então assim, e aí vamos usar o exemplo. O perdão de Deus para o mundo todo é o perdão do quarto tipo, que ele perdoa totalmente, está aberto totalmente para todo mundo entrar em relacionamento com ele, mas muitos não querem, então não tem relacionamento com ele, entendeu? Então assim, se o pecador é perdoado por Deus totalmente, mas o pecador não quer aceitar, então o pecador não está em relacionamento com Deus, ele está em inimizade com Deus. Mas ele está em inimizade com Deus não porque Deus está inimigo dele, ele está em inimizade com Deus porque ele é inimigo de Deus, entendeu? Então assim, não tem jeito de você forçar o outro a ser seu amigo, tá? Não tem jeito de forçar o outro a ser seu amigo, mas tem jeito de ele fazer ele sentir que o dia que ele quiser, da sua parte, não tem problema, não tem barreira, entendeu? Deu para entender bem aí? O perdão total é unilateral. Eu não dependo do outro para perdoar. Aliás, nunca você perdoa uma pessoa que merece. Ninguém merece perdão. Nós muito menos merecemos perdão e ninguém merece perdão. O perdão é para quem não merece, tá? Entendeu? Porque se a pessoa ofendeu, se a pessoa cometeu erro, ele tem que pagar. Ele tem que pagar. Isso se chama justiça. E então o perdão não é para a pessoa que mereceu, mas ele fez, e ele fez com maldade. Então é a hora de perdoar. Entendeu? É a hora de perdoar, porque você nunca perdoa uma pessoa boa, que só fez coisa boa com intenção boa. Você vai perdoar a pessoa má, que fez coisa mal. Entendeu? Então o perdão não é para gente boa, o perdão é para gente ruim. Inclusive nós somos os piores, e Deus nos perdoou. Então nós não merecíamos o perdão. Então é muito importante você entender que a pessoa não tem que fazer para merecer seu perdão. Perdão vem de você para os outros, sem precisar de cobrar nada. Mas ele não ajoelhou, mas ele não reconheceu que fez nada errado. Mas não precisa, que é unilateral. Deus perguntou ao mundo se o mundo queria que Jesus morresse na cruz? Não. Ele morreu sem ele pedir. Então o perdão unilateral é um perdão que vem só da nossa parte. Relacionamento não. Relacionamento é bilateral, depende de duas pessoas. Não consegue relacionar se os dois não querem, né? Entendeu? Um relacionamento nem Deus consegue. Deus não consegue relacionar com o pecador, mas ele perdoou o pecador. Entendeu? Então é um negócio bem claro. E o perdão que ele fez libera ele. Então, quando você perdoa, você é liberto. Alguém aqui já assistiu aquele filme O Conde de Monte Cristo? Sim. Aquele filme é um negócio impressionante. Sabe, aquele filme é assim: o amigo dele traiu ele, pegou a noiva dele, botou ele na cadeia, na masmorra,
E ele ficou lá, eu vou sair, quando eu sair eu vou pegar aquele desgraçado. E a gente assistindo o filme, e ele foi tão injustiçado, a gente fica torcendo para ele. Aí ele consegue sair no saco do defunto do outro colega, joga ele no mar, ele sai, e aí ele começa a exercer vingança. E aí a gente fala assim, toma, leva, está mesmo, o cara merece. Mas depois de um pouquinho, é tanto que a gente começa, peraí, nossa, aí é demais, nossa, que isso? Entendeu? Então assim, aquele filme ensina a gente o contrário do que Jesus está falando. Porque ele era uma pessoa boa, injustiçada, mas ele permitiu que o mal transformasse ele em mal. Entendeu? E isso é terrível. E a outra coisa que eu lembro demais são citações. Quem já deu aqui a Cabana do Pai Tomás? Alguém já deu a Cabana do Pai Tomás? É um clássico da escravidão nos Estados Unidos e na verdade despertou a população dos Estados Unidos para a guerra civil e para acabar com a escravidão. E quando o presidente Lincoln encontrou com a escritora desse livro, que foi um best-seller na época, e ela era baixinha, e ele falou assim, essa é a pequena mulher que causou a grande guerra, entendeu? Porque ela revolucionou a consciência dos Estados Unidos sobre a maldade da escravidão. E o pai Tomás era um escravo velho, mas o que ela descreve dele é um negócio tremendo. E aí alguém falou com ele, isso eu nunca esqueço no livro, tipo assim, vamos dizer, sintetiza o livro. Alguém perguntou para ele, você não tem raiva e ódio desses brancos, de tudo que eles fizeram com você? Ele falou assim, eu tenho pavor de pensar se eu permitir que o que eles fazem de mal entrar em mim e me tornar tão mal quanto eles. Eu não quero isso. Entendeu? Então ele entendeu que sofrer o mal é terrível, mas permitir que o mal torne você uma pessoa vingativa, amarga e que quer acabar com os outros é pior ainda. Se eu permitir que eles contaminem a minha alma, aí que eu estou perdido, né? Entendeu? Então assim, essa que é a questão central do ser humano. Nunca pode culpar os outros pelo mal, tá? Porque o mal só vai fazer mal para você se você for mal. Se você for bom, o mal não pode te pegar, entendeu? Então a Bíblia fala assim, não vos deixeis vencer pelo mal, vencei o mal com o bem, entendeu? Então assim, o transformar o nosso interior, então o que o outro faz, ele vai pensar contra Deus, mas eu não posso permitir que o ódio ou a falta de perdão cresça dentro de mim, senão eu vou ficar igual a ele, entendeu? Esse que é o grande perigo do ser humano. E aí nós estamos terminando, mas assim, tem alguns pontos assim, bem importantes aqui, que é a questão do trono de Deus. O trono de Deus está sustentado em duas colunas, justiça e misericórdia, tá? Então Deus julga o mundo com justiça e com misericórdia. Agora, justiça é dar a cada um o que merece, e misericórdia é perdoar a pessoa que não merece. E o trono de Deus funciona nos dois, entendeu? E só porque Jesus gritou na cruz, perdoa-lhes, Pai, ele é Deus, tá? Jesus é Deus, e o Pai que está orando também é Deus, eles são um. Só que Deus quer que a gente perdoa, igual Jesus na cruz pediu perdão pelos que estavam matando ele. Falou, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele ainda foi justificar eles, porque não sabem o que fazem. Mas isso não quer dizer que Deus perdoou o Pai, certo? O Deus Filho pediu perdão, ele está apelando para misericórdia. Mas Deus Pai vai julgar o mundo com justiça, entendeu? No fim, todo mundo que fizer uma coisa vai levar aquela coisa na cabeça. Vai levar. Se você fez coisa errada, a coisa errada vem sobre você. Se fez coisa certa, a coisa certa vem sobre você. A Bíblia fala que nós vamos prestar conta a Deus por tudo que nós fizemos no corpo. Agora, mas a gente merece muita coisa ruim, porque a gente já fez muita coisa ruim. Jesus levou em nosso lugar. Então, pela fé, pela graça, nós podemos ser liberados dessa justiça. Mas a justiça foi feita, alguém sofreu. A dívida não ficou sem pagar, alguém pagou, Jesus pagou. Então eu aceitei ele pagar a minha dívida.
mas alguém pagou. Então a justiça exige que tudo seja pago. Sim, pensa assim comigo. Toda a água no universo não pode sumir, tá? A água não pode sumir. Ele evapora. Mas se ele evapora, um dia ele tem que voltar, não é? Ele vai voltar. Então, se você fez coisa errada, tem que ser pago. Agora, Jesus pagou de toda a humanidade. Mas se a pessoa não aceita, então ele vai ser julgado com justiça. É muito comum as pessoas pensarem hoje, né? Eu aceitei a Jesus, então todos os meus pecados estão perdoados. Né? Isso é uma mentira. Uma mentira. Realmente, Deus é Deus de justiça, então você vai ter que prestar conta sobre tudo que você fez na sua vida. Sim, mas se você arrependeu e creu em Jesus e crê que Ele pagou por você, está coberto, tá? Está coberto. Mas não é assim, relaxar, banal. Até escrito que ele lança no mar do esquecimento. Você não está falando, então ele não lança. Não, ele lança, mas ele lança se for pago. Tipo assim, você tá com a sua conta no banco, você gastou mais do que você tinha, ficou negativo. Aí veio Jesus e pagou. Então, o que você fez existe, mas o que Jesus fez pagou. Então eu não vou, aquilo não vai me trazer mais tormento, porque já foi pago e eu aceitei esse pagamento. Agora, muita gente não quer entrar no céu de favor. Eles querem que Deus, eles querem que, assim, não, eu não quero ter meu favor no céu, eu quero chegar para o meu mérito. Então ele não aceita Jesus cobrir, entendeu? Assim, esse é um assunto vasto, porque tem outras coisas que não tem nada a ver com pecado, que tem a ver com galardão, entendeu? Então quem constrói ouro, pedras preciosas e tudo mais, aí vai ter muita diferença no céu em termos de galardão, porque aí já é outra coisa. Então tem, o que nós fazemos no corpo vai aparecer dentro do juízo de Deus e vai computar as coisas. Mas um pecado é o suficiente para ir para o inferno. Um já é suficiente para ir para o inferno. Deus não precisa nem olhar, não está no livro da vida, vai para o inferno. Ele só mede o tanto de pecado para ver qual o tamanho do fogo, entendeu? Se vai ser. Entendeu? Ele vai abrir os livros de quem não está no livro da vida para medir quanto que o fogo vai pegar esse cara. Porque é óbvio que se a pessoa pecou pouco, fez pouca coisa, tipo assim, maltratou poucas pessoas, outros, por exemplo, o que vai te atormentar no inferno? São os gritos das pessoas que você prejudicou. Só que aqueles gritos vão ficar na sua vida eternamente. Assim, eu estou usando uma expressão, mas assim, é uma coisa que você entra num ciclo fechado e aquilo nunca sai. Então quem causa dor no outro, por isso que assim, nós precisamos ser, assim, o que ela está querendo dizer é que não pode ser muito leviano, entendeu? Vamos supor que é um político evangélico. Vamos pegar um político evangélico no Brasil, que é corrupto, que roubou 1 bilhão, e gente está morrendo lá no pronto-socorro do hospital porque o dinheiro não foi para lá. Entendeu? Ele não pode pensar levianamente sobre essas coisas, porque o grito daquelas pessoas que estão morrendo cai sobre ele. Eu não quero saber se ele levantou a mão assim com Jesus. Não tem, sabe? Tem que acontecer alguma coisa muito séria aqui em vida para isso. E Zaqueu falou: eu reponho 4 vezes mais. Entendeu? Então, assim, o que você está falando, o que ela está falando, todos nós estamos falando a verdade. Mas a gente precisa entender que a graça não anula a justiça. Isso que a gente precisa entender. E agora, do nosso ponto de vista, agora vamos chegar para nós. Isso é muito importante. Porque tem muita gente, tem pessoa que por natureza não liga muito para a justiça. Ele é mais do amor, da paz do amor, da bondade. Não, ele não quis fazer, sabe? Tem gente que nasce assim, tem gente que nasce assim. O sanguíneo é mais ou menos assim, tal. O sanguíneo é assim, não tem problema não. Tá? O melancólico não, o melancólico cada coisa que fez para ele é assim, aquilo é o fim do mundo. Entendeu? Então, mas cada temperamento, cada pessoa, ele tem um viés, né? Tipo, mais para a justiça, mais para a misericórdia, tal. Agora, o que Deus está nos ensinando a palavra? Nosso papel como ser humano, não como pastor, delegado, como é que fala, outra posição de autoridade, presidente, juiz, sabe? Mas como pessoa. Deus fala: a vingança é minha. Você não tem nada a ver com justiça. Você tem a ver com perdão. Você tem que perdoar. O seu negócio é só misericórdia.
Aí você fala para Deus, mas Deus não é justo. Ele vai sair assim, lisinho. Não vai acontecer nada com ele. Aí Deus fala assim, pois não. Você quer justiça? Assim, eu quero justiça. Deus fala assim, eu gosto de justiça também. Deus fala para você, eu gosto de justiça. Você quer que eu faça justiça com ele? Quero, né? Eu quero que ele sofra, porque ele me causou sofrimento esse tempo todo. Aí ele fala assim, só que tem um detalhe. Você quer justiça para ele, eu vou fazer justiça para você também. Não, Deus, para mim não. Eu quero misericórdia. Para mim, misericórdia. Ele fala assim, não funciona. Se é justiça com o outro, é justiça com você. Se é misericórdia com o outro, é misericórdia para você, entendeu? Então a gente não pode querer justiça para o outro e uma colher de chá de Deus. A gente tem que falar assim como eu perdoo, tipo, eu perdoo o outro, mas não quero ver ele. E aí Deus fala assim, eu te perdoo, mas eu não quero ver você no céu. E aí, onde você vai? Tipo, se tiver favela no céu, você vai para lá, entendeu? Tem jeito. Agora terminando, não, gente, o importante que você precisa entender agora vamos terminar e vamos só fechar esse negócio de justiça e misericórdia. Quando você perdoa, não significa que Deus não vai julgar aquela pessoa. Vamos pegar o exemplo que a Helena falou. O cara matou a mulher e a filha, ele foi lá e perdoou. Deus perdoou? Não. Ele perdoou. Ele perdoou. Você tem que lembrar disso. Você perdoar, você pedir a Deus para perdoar, é maravilhoso. Isso é Deus. Jesus ensinou a gente, tem que. E ele fala no livro aqui, o cara aqui fala umas coisas difíceis. Ele fala assim: antes de você ir pedir perdão, aliás, perdoar, antes de você perdoar e falar que perdoa e tal, aquelas coisas, você precisa, na sua mente, orar para o bem daquela pessoa. E Deus fez ele orar para uma pessoa que fez mal para ele. Gente, aquela oração é difícil. Ele fala assim: eu não quero que ele nunca saiba o que ele fez para mim. Eu não quero que ele sofra nadíssimo com isso. E que ele fique numa boa, que seja abençoado. Gente, mas para você perdoar de coração, tem que fazer isso mesmo. Não adianta falar de boca para fora. Então você tem que querer o bem da pessoa. Agora, o fato de você orar assim não quer dizer que Deus vai fazer assim, certo? Porque justiça pertence a Deus. Justiça não pertence a você, pertence a Deus. Agora, Deus quer que você queira. Se ele vai perdoar ou não, o problema é dele, não seu. Deu para entender? Nós não somos Deus e nós queremos fazer as vezes de Deus. Isso é muito sério, tá? Nós não somos Deus. Então o que Deus quer para nós? Que a gente perdoe. Que a gente peça que Deus perdoe. Mas se Deus vai perdoar ou não, aí já é outro assunto. Então ela já era cristã, tá? E o governador do Texas tinha autoridade para perdoar ela. E ele era cristão também. Para não ir para a pena de morte. Para não ir para a pena de morte. Ele podia perdoar ela. Vocês entenderam, né? Então assim. Sabe o que ela falou? Que ela é convertida de verdade. Ela falou assim: eu mereço morrer. A justiça é: eu matei a outra pessoa, ela não volta à vida, eu tenho que morrer. Mas se o governador sentir de me perdoar, vou viver o resto da vida para Deus. Eu vou fazer o bem, vou viver para Deus, porque eu arrependi, sim. Mas se ele não me perdoar, ele está certo, porque eu mereço. Isso chama arrependimento. Ela reconheceu, sabe o que ela fez, que tem consequências, e ela falou assim: se ele me condenar, estou condenado e mereço ser condenado. Mas se ele me perdoar, eu aceito perdão e vou viver para Deus. O que o cara fez? Não perdoou. Porque como cristão, você tem que perdoar. Como governador, não. E como governador, você está representando a justiça de Deus no mundo. E na justiça de Deus você abre precedente para outras pessoas. E você tem que tomar muito cuidado com o que você faz. Entendeu? Então, você está entendendo? Então existe justiça e misericórdia. Justiça e misericórdia. Deus trabalha com os dois. Como pessoas, nós temos que perdoar todos. Não existe esse negócio de exigir justiça. Não existe. Agora, como autoridades, aí não é só perdão.
e nem só misericórdia. Aí eu preciso exercer justiça. Deus vai nos levar para governar o mundo depois. Entendeu? Então nós temos que entender justiça e nós temos que praticar justiça. Mas isso quando eu estou exercendo uma função, entendeu? Que é de autoridade que Deus colocou no mundo. Como pai de família, como pastor, como professor, como juiz, como delegado. Na minha função eu tenho que exercer justiça. Não é misericórdia não. Entendeu? Porque nós temos que ter claro que Deus não tem filhos prediletos. Não. Não é porque ele é cristão, agora. Não. E Deus pode, desculpa, não ter misericórdia. Fala, eu não vou dar misericórdia. Sim, com certeza. Sabe por quê? Eu estava lembrando esses dias, interessante estar falando sobre isso. É quando aconteceu algumas coisas com meu pai, com aqueles rapazes e tal, né? Tal. Aí eu tive um sonho e eu falei que não sei se agora eu gostaria de vê-los no inferno. Eu falei, aí eu tive um sonho. Aí no sonho meu avô me perguntou, realmente você quer vê-los no inferno? Eu falei, Senhor, não quero, me perdoa. Só me ajude a perdoar, né? Aí Deus foi trabalhando no meu coração, só que nesse meio tempo, um senhor que estava envolvido também, aliás, desculpa, antes uma senhora veio para mim, eu estava numa reunião e falou assim, você vai pedir misericórdia, mas Deus não vai ter misericórdia. Eu não sei se isso realmente se foi por causa disso, mas uma da pessoa morreu. Eu fico assustada com essas coisas. Não, assim. mas nossa, bem. Mas é exatamente me isso. infartou. Então, nossa, não. Então, sabe, esses dias eu falei, Deus, mas isso acaba me incomodando, ficou na minha mente. Mas está perfeitamente certo. É isso que eu quero que vocês entendam, gente, que a misericórdia não apaga o juízo. A justiça tem que existir. Jesus tinha que morrer na cruz para nos perdoar. Entendeu? Então, se ele teve que morrer na cruz, significa que a justiça é necessária. Agora, a misericórdia é que ele pagou para nós, mas alguém pagou. Entendeu? Então é isso que a gente precisa entender. Não pode ter só misericórdia sem justiça. Não pode. Agora, nosso papel como pessoas não é justiça. Nosso caso como pessoas é perdoar. Sempre perdoar. Agora, como administradores da autoridade de Deus no mundo, em cada função que nós tivermos, aí nós temos que trabalhar com justiça também. Nós temos que trabalhar com justiça. Quem sou eu para perdoar esse cara? Como é que faz? Mas é muito apropriado o que você está falando, porque é o seguinte, ele confundiu duas coisas. Ele confundiu ele com Deus. Entendeu? E isso, os judeus têm muito problema com isso. O sobrevivente do holocausto, esse pessoal tem muito problema com isso. Eles não conseguem separar eles de Deus. Deus é o que ela acabou de falar. Tem coisa que é imperdoável, mas pode ser perdoado por causa da morte de Jesus na cruz. A morte de Jesus na cruz é pior que qualquer outra coisa. Então cobre, a morte dele daria para cobrir. Mas não é leviano. Agora, ele tem que perdoar para ele ter sadio, porque senão ele é Deus. Ele é Deus para ele ter o perdão do outro? Não, ele não é Deus. Então ele tem que perdoar para o bem dele. Entendeu? Agora, e ele perdoando significa que Deus perdoou? Não. Ele perdoando significa que Deus perdoou de jeito nenhum. Entendeu? Então ele tá certo de que o que a pessoa fez é de um tamanho que gasta Deus para resolver esse caso. Gasta Deus. Então o fato dele perdoar tem nada a ver com Deus perdoar. O fato dele perdoar significa que Deus fica feliz, que Deus é o juiz no caso, entendeu? Então Deus é o juiz nesse caso do futebol, né? Ele viu você pedindo perdão, viu perdoando, ele acha bom. Agora a dor não passa, a dor não tem nada a ver com perdão. A dor não passa porque é dor, mas a questão é dor física. A questão é, você guardou no coração mágoa, ira, ódio do cara que cruzou com você sem querer, ou querendo, sei lá, entendeu? Aí o problema não é do outro, o problema é que o mal do outro penetrou dentro de você e está transformando mal igual a ele, entendeu? Isso que não pode deixar acontecer. Esse ódio, esse reter o perdão do outro em mim, me faz mal, me adoece, me mata. Agora, isso significa que Deus perdoou ele? Não. Significa que Deus perdoou ele de jeito nenhum. Aí é outro caso. Se ele não arrepender, ele vai pagar. Se não pagar aqui, vai pagar na eternidade. O que ele fez é imperdoável nesse sentido. Ou só a morte de Cristo poderia cobrir isso aí. Entendeu? Então assim, a dificuldade é essa.
cristão que fala, não, tem que perdoar todo mundo, tem que perdoar todo mundo. Tem que perdoar todo mundo, mas não quer dizer que Deus perdoou. A justiça continua. Agora, deixa eu só terminar aqui, são 3 coisas que você precisa lembrar. Primeiro, o fato de eu perdoar não quer dizer que Deus perdoou. Pelo contrário, a justiça fica em pé e Deus vai julgar. Segundo, se eu estou num relacionamento abusivo, vamos dizer, o mais forte é um homem que bate na mulher, que maltrata ela. A mulher pode perdoar o marido, deve perdoar, precisa perdoar, mas não precisa continuar casado com ele não. Cai fora. Entendeu? O perdão não significa, a misericórdia não significa que ela tem que ficar com o marido batendo nela. Entendeu? Eu estou usando isso como exemplo, mas vamos supor que você está numa empresa, o patrão é cristão e você é cristão e você é prejudicado diretamente, ele está fazendo mal com você. Perdoa ele, mas cai fora. Entendeu? Então, o perdão não significa que você tem que ficar no relacionamento abusivo. Entendeu? E terceiro, você foi estuprado. Perdoa, mas denuncia que vai para a cadeia. Entendeu? É só isso. Você tem que entender que o perdão não apaga a justiça. Então, assim, o fato de assim, porque se você fala assim, não, eu perdoo, não vou denunciar, ele vai estuprar outra pessoa e você vai ser culpado. Entendeu? Então, assim, justiça não apaga o perdão não apaga a justiça. Entendeu? Só que eu não vou fazer justiça. Tá? Eu não sou Deus, eu não sou o delegado, o juiz, né? Eu vou levar para quem é de direito que faz. Entendeu? Então, assim, o perdão e a misericórdia, ela é da atitude de coração para a cura nossa. Para nós não se transformarmos em mal igual aos outros. Mas isso não apaga a justiça. Então, assim, eu acho que isso, a gente precisa entender essas coisas para não errar, né? Se, por exemplo, tem pedofilia dentro da igreja. Se tem pedofilia e nós ficamos sabendo de pedofilia, tem que denunciar para as autoridades. Pedofilia não é só pecado, é crime. Entendeu? Então, assim, perdoar e não guardar mágoa, pregar para a pessoa se arrepender que Jesus perdoou, é assim. Mas tem que denunciar para a justiça, tem que ir para a cadeia, entendeu? Não tem outro jeito. Então, assim, o fato de nós sermos cristãos não quer dizer que nós não cremos na justiça. Nós cremos na justiça. Nós só não vamos exigir justiça para nós, entendeu? Porque Deus já nos perdoou. Ele não faz justiça para nós, porque se fosse justiça para nós estávamos, né? Assim, na cadeia, castigado muito mais. Ele não nos deu o que a gente merece. Então a gente pode liberar os outros também, né? Mas isso não quer dizer que Deus vai fazer isso, né? Então, vocês entenderam que o cristão não pode ser uma pessoa que desrespeita a justiça, sabe? Pode ser omisso, né? Não pode ser omisso em relação à justiça, sabe? E a última coisa aqui, que eu acho que você pôs mais algumas coisas aqui, né? Eu vi umas coisas aqui que você disse, nossa, eu não vou falar isso não. Mas já estava no artigo. Estava muito bom. Não estava no artigo. Mas tem uma coisa muito legal que foi colocada aqui, que ele falou assim, que quando você perdoa e está na área da misericórdia, o diabo não tem acesso. Gostei muito disso aí. O diabo não tem acesso, porque o diabo só apela para a justiça. O diabo é traficante e promotor, tá? Ele te tenta e vende a droga, depois ele veste o paletó e vai dizer, esse desgraçado comprou droga. Mas foi ele que vendeu, entendeu? O diabo é assim. E a Bíblia diz que ele é tentador e procurador de justiça, né? Ele é o promotor, promotor. Ele é acusador. Então, o diabo mexe com justiça. Se você for para misericórdia e perdão, ele não entende isso, porque ele não vai ser perdoado. Ele não tem misericórdia com ele. Então a misericórdia, quando você usa misericórdia, você está fora do campo do diabo. O diabo não consegue mexer com você. Aleluia. O diabo não tem nada a ver com você, porque você está num campo que ele não entra. Porque traficante, o promotor, eles não entram na área. O governador perdoou, o preso sai e não tem mais juiz, nem tribunal, nem júri, não tem mais nada, entendeu? Então, eu acho muito bom isso aí, entender que se a gente está na parte da misericórdia, do perdão, o diabo não tem mais acesso a nós. Nós estamos com um terreno que não é dele, ele já está fora. Ele não entende perdão. Perdão para ele é assim, tipo, lembra, alguém assistiu a história de Nárnia? Lembra da mágica mais profunda? A feiticeira falou que o traidor tem que morrer. Aí o leão morreu no lugar do traidor. Aí tinha
tinha uma mágica mais profunda que ela não sabia, que quando o inocente morre pelo culpado, ele ressuscita, ele não consegue ficar morto. Isso é maravilhoso, né? O diabo perde o poder, a feiticeira perdeu o poder. Porque o diabo não entende misericórdia, ele entende justiça. Ele fala assim, eu estou indo para o inferno porque eu mereço, mas eu quero levar o máximo de gente comigo que eu puder. Então justiça fala assim, Deus, fala sério, você vai aceitar esse cara? Você sabe que esse cara fez isso, isso e isso? Então justiça ele sabe demais. Mas misericórdia falou, não, eu mandei, meu filho já pagou, ele já perdoou, e aí ele está fora. Está fora. Isso é muito bom, né? Questão de também, quando a pessoa é muito feliz, tem casos de dar perdão é uma liberação da palavra, né? Sentimentos é um processo, né? Você não vai começar a gostar da pessoa imediatamente, né? Então, sim. Então a gente não deve ficar assim, se sentindo culpado, porque você não consegue gostar da pessoa ainda, mas você já perdoou. É, muito importante colocar isso, muito importante. Ele fala que é como o gongo, né? Do sino, que se ele para de bater, o eco continua um certo tempo, mas ele está parando de bater, então aos poucos ele vai curar e vai sarar. Aquela dor que tem que pisar vai passar, né? Mas a dor passar não quer dizer que a pessoa vai ser perdoada, tá? Então, o seu perdão e a dor não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, também tem que ser repetido várias vezes, né? Porque a gente perdoa, mas daqui a pouco aquele sentimento brota de novo, né? Aí tem que perdoar outra vez, e perdoando até que some. E lembrando isso, o argumento é irrespondível isso aí. Eu já fui perdoado muito mais. Porque o que o diabo usa mas ele fez, mas é errado, mas é injusto. Mas quando ele fala assim, mas eu já fui perdoado mais. E eu quero misericórdia para mim, então misericórdia para ele. Assim como, entendeu? Então assim, ajuda a desativar essas coisas. Vem, mas a força que tem é de a gente achar que é melhor do que ele. E achar que Deus não nos perdoou. Se você acha que Deus não te perdoou quase nada, você é melhor mesmo. E aí vai ter dificuldade de perdoar mesmo, pra caramba. Aí vai ser difícil. Como a gente estava falando, né, pastor, esses dias, né? Quanto mais você perdoa, quando a gente lembra de quanto a gente é perdoado, aí a gente consegue perdoar com mais facilidade. Porque você fala, eu fui tão desgraçada, fiz tanta coisa errada. Aí você fala, Deus me perdoou de tudo isso, aí você consegue. Jesus nos ensinou 10 mil talentos, 100 denários. Sempre comparar isso. Mas só comparar a gente, né? É comparar a gente sempre. Os olhos. Nunca isenta o outro. Nunca dá desculpa pro outro. Fazer ele não quis. Nunca faz isso, não. Entendeu? Nunca tenta diminuir o mal que o outro fez. Não, você vai perdoar o mal que ele fez. Entendeu? Não fica diminuindo o mal. Não, mas ele não fez. Ele fez sim. Entendeu? Se você ficar falando mentira pra você mesmo, não, ele não fez. Fez sim. Entendeu? Para com isso. O perdoar é para quem não merece mesmo.